Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. A postura de alguém que está encurvada, e sem a capacidade de endireitar-se por si só, ela é comparada à postura espiritual de alguém que está presa ao pecado, alguém que está ali amarrada ao pecado, alguém que se afeiçoou à vida de pecado e vive ali acabrunhada sobre esse peso, sobre o peso do pecado. Uma vida sem sentido, uma vida cabisbaixa. O pecado deixa a pessoa sem sentido, cabisbaixo. De alguém que não consegue mais erguer o olhar para o céu. Alguém que está ali sempre com o olhar para baixo, ocupado somente com as coisas da terra, ocupado com as coisas deste mundo. Porque o pecado vai aos poucos nos encurvando. O pecado gera, esse voltar-se para as coisas deste mundo nos faz esquecer das coisas do alto. O pecado vai nos fazendo viver esse redobramento sobre nós mesmos. A pessoa vive voltada para si própria, voltada, como a gente diz o ditado, voltada para o seu próprio umbigo. Então ela vai se encurvando. É isso que o pecado gera na vida das pessoas. E Jesus veio para quebrar, para romper as amarras do pecado. E também para romper a vivência de um fundamentalismo da lei. Um fundamentalismo que impede o reerguimento da pessoa. Foi isso que nós vimos aqui. Aquela mulher há muitos anos estava encurvada. E existia ali um preceito que ela não poderia ser curada em dia de sábado. Não, Jesus rompe com isso, com esse fundamentalismo, porque a misericórdia de Deus manifestada a nós em Cristo por meio dos sacramentos, especialmente o sacramento da confissão, da Eucaristia, geram esse reerguer para as coisas do alto. Gera esse reerguer da pessoa que é tocada por Cristo. E aí não existem barreiras, não existe dia, não existe momento para ser tocado pela graça de Deus. Cristo, que ao nos tocar por meio dos sacramentos, assim como tocou aquela mulher que há tantos anos estava encurvada, e ao ser curada, aquela mulher passou a louvar a Deus, voltou a direcionar o seu olhar para o alto, voltou a direcionar o seu olhar para Deus. Os que se deixam tocar pela misericórdia do Senhor são reerguidos, são libertos e são capazes de olhar para as coisas do alto, são capazes de olhar para o próximo também. E Jesus nos ensina que nada deve estar acima desta ação libertadora. Nem as leis, os mandamentos e as regras não devem estar acima da ação libertadora que gera vida nova, que promove essa libertação, que promove essa ação salvadora. Porque as leis e os mandamentos são esse caminho que deve gerar a salvação, deve gerar a libertação, e não manter a pessoa cativa, e não manter a pessoa no pecado. Então que nós possamos sim viver as leis, os mandamentos, mas compreendendo que isso deve gerar vida, deve gerar libertação, deve gerar salvação. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.